Graça e paz, amados, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical, nossa terceira lição. E o tema de hoje é Mateus, o Evangelho da Igreja. Semana passada, nós falamos sobre Mateus, o Evangelho do Reino. E uma lição, assim, extraordinária. 3 coisas eu pude observar, pontuar naquela lição de extrema importância, Primeiro, nós vimos a atuação e a manifestação do reino de Deus em todas as esferas. Segundo, nós falamos sobre os princípios éticos, morais e espirituais que normatizam o reino. E por último, nós falamos como se tornar um cidadão do reino, pegando carona na própria palavra do Mestre, renunciando, carregando a nossa cruz e seguindo a Jesus. O texto bíblico básico da lição de hoje, que é Mateus, o Evangelho da Igreja, se encontra no capítulo 16, do versículo 13 ao 19 de Mateus. E você precisa ler esse texto. Textual, em verdade, vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 18, 18. 3 objetivos nós temos da lição de hoje. Primeiro é reconhecer que a igreja, amados, a igreja é bem mais do que uma instituição terrena. Saiba disso, creia nisso e viva isso, por favor. Segundo objetivo é conhecer a origem, os fundamentos e o futuro da igreja. E compreender a importância, terceiro objetivo, de pertencer, querido, à igreja de Cristo. No início do ministério de Jesus Cristo, ele se dedicou a anunciar o reino. Entretanto, de modo assim surpreendente, ele vai introduzir um novo conceito para designar aqueles que viriam se reunir em torno do seu nome, reconhecendo-o como Senhor. O conceito eu considero admirável também, cuja compreensão ela se expandiu em Paulo, e não é outro esse conceito senão igreja. Igreja, palavra introdutória nessa nossa lição de hoje. Eu quero começar dizendo que o primeiro evangelho é o único dentre os 4 em que encontramos a palavra igreja. Merece destaque o fato de o termo ter sido utilizado por Jesus em 3 ocorrências. Primeiro, Mateus 16, 18, pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E as outras 2 vezes em Mateus 18, 17, e se não escutar, diz eu a igreja. Se também não escutar, a igreja consideram como gentio e publicano. Mateus 18, 17. Então, por esta razão, Mateus ele é considerado o evangelho da igreja. A palavra igreja tem origem no grego. Eclésia, fora, kaleo, chamar ou convocar. Deste modo, o vocábulo significa basicamente o chamado para fora, remetendo à ideia de um grupo distinto tirado para fora de algo. Na lição de hoje, nós veremos, e é isso que eu considero assim maravilhoso, que a igreja ela é uma estrutura espiritual, cuja o centro é Cristo, e o propósito primordial é a manifestação da sua obra salvadora e transformadora na vida do ser humano. Vamos começar a nossa lição falando sobre a origem da igreja, que é, na verdade, um dos nossos objetivos. Então, Mateus relata a ocasião em que Jesus interroga os discípulos acerca do que as pessoas e eles mesmos pensavam a respeito do Senhor. Mateus 16, do 13 ao 15. O evangelista dá-nos a ciência de que alguns que estavam ali pensavam tratar-se de João Batista. Outros acreditavam que Jesus era Elias. Outros acreditavam que Jesus era Jeremias. E outros diziam até que Jesus ele era um profeta. Simão Pedro, ali tomado
por uma revelação extraordinária, sobrenatural, ele declara positivamente: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Queridos, essa é uma declaração profunda e inspirada, porque na verdade ela enaltece a pessoa de Jesus Cristo e destaca, a sua divindade, Filho de Deus. Após dizer que Pedro era bem-aventurado, Jesus faz uma revelação extraordinária. Jesus vai dizer: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não vai prevalecer contra ela. Com essa declaração profética, fica claro que a igreja se originou em Cristo, graças a Deus. A igreja não é uma ideia, ou seja, a igreja não surgiu por uma imposição do Império Romano, nem mesmo pela influência da filosofia grega, tampouco ela emergiu como produto da religiosidade farisaica. A igreja originou-se na pessoa de Cristo, transcendendo ideologias e organizações. A igreja não é um acidente histórico, muito pelo contrário, ela está colocada no centro dos propósitos eternos do Deus Todo-Poderoso. Jesus é o fundamento da igreja. Existe uma doutrina falaciosa de que a igreja teria por fundamento Pedro, devido à declaração que Jesus faz ao apóstolo, quando ele diz: e eu te digo que tu és Pedro, no grego, Petros, fragmento de rocha. E sob esta pedra, no grego, Petra, ou seja, uma rocha grande, firme, inabalável, edificarei a igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Há muita fragilidade nesta verdade de que Pedro, ou seja, que a igreja teria por fundamento Pedro. E a primeira delas, nós podemos dizer que Pedro não poderia ser a pedra fundamental da igreja, pois os textos bíblicos revelam a instabilidade da sua personalidade. Se você for no versículo 23 do capítulo 16, o apóstolo ele é repreendido por Jesus por não aceitar a ideia de seu sofrimento. Disse-lhe o mestre naquela ocasião assim: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo. O próprio Paulo criticou a conduta de Pedro muitos anos depois, devido ao seu comportamento entre os judeus e os gentios, lá em Gálatas capítulo 2. Quando ele estava com os judeus, ele vivia como um judeu. E quando ele estava com os gentios, ele queria viver como os gentios. O próprio Pedro, ele afirma que Jesus é a pedra viva, eleita e preciosa. O texto diz: e chegando-vos a ele, pedra viva, reprovada, na verdade, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Vós também, como pedras vivas, sois edificado casas espirituais e sacerdócio santo para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso também nas Escrituras se contém: eis que ponho Sião e a pedra principal de esquina, eleita e preciosa, quem nela crê não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, pedra que edificadores reprovavam, essa foi a principal de esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para os que também foram ensinados. Veja então que o próprio Pedro, ele vai afirmar que Jesus é a pedra viva, eleita e preciosa. Ou seja, a igreja jamais poderia ser edificada sob Petros, fragmento de pedras, cascos de pedra. Ela está firmada sob Petra,
a rocha irremovível, inabalável, que não poderia ser outro senão Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E nós, como igreja, não podemos ter dúvidas com relação a isso. Outra coisa importante, que essa igreja, ela pertence a Cristo. E esses dias eu tenho visto muita gente se enganando por aí, achando que são os donos da igreja. A igreja tem dono. Além de ser, a origem e o fundamento da igreja, Jesus é também o seu possuidor. Em momento algum da história, o seu domínio foi passado para outra pessoa. O Emanuel foi e sempre será o dono da igreja. Ele mesmo diz: e edificarei a minha igreja. Aleluia! Glória a Deus, que a igreja não pertence a homens, a grupos. A igreja pertence a Jesus. Jesus disse minha, e é dele mesmo. Sabe por quê? Porque ele a comprou com alto preço, amados. Foi preço de sangue. O seu precioso e inocente sangue vertido na cruz do Calvário foi o preço pago. E quem pagou foi ele. Então a igreja é propriedade exclusiva do Senhor, como diz Tito em 2,14, qual se deu a si mesmo por nós, a qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso e de boas obras. Aleluia! Aleluia! Glória seja dada ao nome do Senhor. E sobre esta igreja existe uma autoridade, que é o nosso tópico de número 2. Em Mateus 23:13, os escribas, os fariseus foram repreendidos por Jesus pelo fato de fecharem aos homens o reino dos céus. Ainda existem muitas pessoas fechando aos homens, as pessoas, o reino, porque eles acreditam que a igreja é deles. Jesus não. Por sua soberania inconteste, entretanto, aprove a Cristo entregar as chaves do reino à igreja, delegando a ela poder. O texto diz: tudo que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra será ligado no céu. Não sei se você já observou, mas há uma grande ênfase do autor neste evangelho sobre a unidade da igreja. Eu te convido a pensar sobre isso. A igreja unida tem o poder de cuidar dos seus problemas disciplinares e das questões entre os membros da comunidade. A igreja unida, ela pode agir com a aprovação dos céus, com a certeza de que as suas decisões estão de acordo com a soberana vontade de Deus. A igreja unida, ela goza da presença mística de Cristo, o que garante, na verdade, a solução dos problemas e a provisão das suas necessidades. Agora, a igreja desunida não pode esperar essas bênçãos, não pode esperar estes milagres. O que o autor ele quer nos mostrar é que quando a igreja está unida no mesmo propósito, andando na mesma direção, por isso que ele fala, quando tudo que ligardes, olha, no plural, na coletividade, tudo que ligardes e que tiver, claro, óbvio, de acordo com a vontade soberana de Deus, isso acontece. Em Mateus 18:18, Jesus outorga a mesma autoridade aos demais discípulos. Esta realidade, ela vem nos certificar de que as chaves de autoridade não foram deixadas na mão de Pedro, como pensam alguns, mas foi deixado na mão da igreja. Ligar e desligar nos céus
precisa estar em consonância com a vontade eterna e soberana do Senhor, como diz João. Não sei se você se lembra desse texto, esta é a confirmação que temos nele, que se pedimos alguma coisa segundo, aleluia, não é segundo a minha vontade, não é segundo a vontade daquele grupo que ora comigo, não é segundo a vontade da coletividade, é segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. Glorificado seja o nome do Senhor. A igreja também, ela é o corpo de Cristo. O texto de Mateus 18, ele é fantástico, do 1 ao 22. Leia, meu irmão. Revela-nos que a autoridade da igreja, como corpo de Cristo, não se restringe somente ao poder para afastar os membros da igreja. Não, tem muita gente ainda enganada. Antes abrange a graça de restaurar os caídos, oferecendo-lhes a chance do arrependimento. Poder para isso, para buscar os que estão feridos, para resgatar aqueles que foram embora. Por isso, deve-se lançar mão de todos os meios de reparação possível até que esgote todas as possibilidades. Mateus, ele registrou as instruções de Jesus relacionadas aos membros que se desconectam do campo. Mateus 18, do 10 ao 20. Nesse texto aí, ou seja, no contexto, inclui-se a parábola da ovelha perdida e destaca a maneira de a igreja responder também a um irmão que pecou. Então, tudo isso está ali no texto da Bíblia. Se o irmão pecar contra você, o que você tem que fazer como igreja? Há uma autoridade sobre as nossas vidas. Isso é bacana, para restaurar aqueles que caíram. E a igreja também é a representante de Cristo. Mateus deixa claro que o propósito da igreja é representar Cristo na terra. Isso é muito sério. Nada retrata melhor o nosso Salvador do que as obras praticadas pelos membros do corpo. Olha, tamanha responsabilidade recai sobre os nossos ombros, nós que somos a igreja. Duas ordenâncias explícitas de Jesus à igreja evidenciam esta realidade. Primeiro, a Santa Ceia do Senhor. Os seus elementos, o pão, o vinho, simbolizam, respectivamente, o corpo e o sangue de Cristo, oferecido em resgate da humanidade. Há dois propósitos centrais nessa ordenância. O memorial, nos levar a recordar o sacrifício de Jesus Cristo. Isso precisa voltar no culto, nas reuniões de Santa Ceia. E segundo, a anunciação profética, nos alertar quanto à iminente volta do Senhor Jesus Cristo, que vem para buscar a igreja. E segunda ordenança é o batismo, porque por meio do batismo, realizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o novo convertido, ele declara publicamente aceitado de forma plena pela fé o sacrifício de Cristo na cruz. E dessa forma ele anuncia sua morte para o mundo e a sua ressurreição espiritual, assumindo que andarás em novidade de vida, como diz Romanos 6, versículo 4. Aí o comentarista, ele fala também, eu achei muito bacana, sobre a igreja militante e a igreja triunfante. É importante deixar claro a diferença entre a igreja militante e a igreja triunfante. A igreja militante é que atua no tempo presente. Ela é composta pelos salvos, vivos e espalhados pelo mundo, de várias denominações, sendo visível e imperfeita. A igreja triunfante é composta pelos salvos, inclusive pelos que já morreram em Cristo, não importando a denominação, o espaço geográfico ou histórico, sendo invisível e perfeita. Então, a igreja
militante e a igreja triunfante. E eu quero concluir a nossa lição de hoje dizendo que a primeira, Mateus 16, 18, e a última, Apocalipse 22, 16, essas menções à igreja foram feitas pelo nosso Salvador. Isto nos faz lembrar de que o corpo de Cristo tem sido edificado de maneira progressiva e incessante desde a sua fundação, e assim será até o último dia. E não se esqueça, amados, no nome de Jesus, a igreja não deve ser vista como uma congregação de pessoas, mas sim como uma congregação de remidos por Cristo. Nas palavras de Thomas Adams, a igreja é a herdeira da cruz. Que Deus te abençoe. Resta-nos apenas declarar com esperança e fé uma coisa: Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor